Tenha a convicção de que você está diante do Senhor. Você não está apenas no meio de uma comunidade, no meio de uma instituição. Tenha a convicção de que você está diante do Senhor e que o milagre, a salvação, a restauração, o perdão, se não vier de Deus, não vem de mais ninguém. Se não vier do Senhor para a sua vida, de mim não vem. Em mim não tem isso. Se o Senhor não falar com você e não libertar você, eu não poderei fazê-lo. Não tenho essa capacidade, nunca tive e nunca terei. Mas o Senhor é Deus. É que muitas vezes nós somos envolvidos psicologicamente. Às vezes um ambiente de adoração, um ambiente de sentimento, às vezes parece ser fé. Parece ser fé. Então, por favor, resolva aí. Você está diante do Senhor, você crê na miraculosidade do Senhor, no sobrenatural do Senhor, porque o Senhor faz milagres. Homem nenhum faz. Os homens parecem tocar em nós. A questão é essa, resolver se você está diante do Senhor, se você quer ouvir o Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês um texto singelo. E depois de ler esse texto, eu quero destacar aqui uma palavra, e espero que essa palavra faça a diferença na sua vida. Amém? João capítulo 5 é a história da cura de um paralítico. A história da cura de um paralítico. Gente, todos os milagres da Bíblia não foram feitos por homens. Foi Deus que fez. Homem nenhum cura paralítico. Quando você ouvir falar que tal ministério cura os paralíticos, mentira, mentira demoníaca. Homem nenhum faz isso. Ou Deus faz, e aí independe o lugar, independe a esquina que eu esteja, independe. Ou Deus faz, ou homem nenhum faz. Então quando você ouvir falar assim, tem um pastor que está orando e está fazendo grandes sinais, fuja de lá, porque lá tem tudo menos Deus. Menos Deus. E outra coisa, Deus não repete as coisas geralmente, Ele não repete. Quantas vezes o mar vermelho foi aberto? Quantas vezes o Senhor Deus fez saliva e deu vista ao cego? Tudo uma vez só. Então cuidado, ou você encontra Deus ou está perdido, meu irmão. É assim, creia em Deus, espere que Deus faça a obra na sua vida, creia nele. Estamos conversados então? É a história da cura de um paralítico. Preparado? João capítulo 5, se você não tiver a sua Bíblia, me acompanhe auditivamente, por gentileza. Capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz assim: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existia um tanque que tem cinco pavimentos, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, o nome desse tanque era Betesda, ou como diz aqui, Betesata. Perto da entrada estavam deitados muitos doentes. Perto da entrada desse tanque estavam deitados muitos doentes. 2 pontos. Quais eram os doentes? Cegos, aleijados, paralíticos. Olhe para mim um minutinho. Doenças que só Deus cura. Uma doença psicossomática, o psicólogo pode tratar. Uma doença psicológica, o psicólogo pode resolver. Uma boa conversa pode resolver. Mas tem doenças que não adianta. Ou Deus cura ou você continua doente. Ali existia muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Estes doentes esperavam o movimento das águas, porque existia uma lenda. A lenda dizia assim: cada vez que o anjo do Senhor descia e agitava as águas, o primeiro doente que pulasse no tanque ficava sarado de qualquer doença. Ponto. Essa era a lenda, era esse o dito. Versículo 5: entre eles, aqueles muitos doentes, havia um homem que era doente já fazia 38 anos. Uma vida. Muitos aqui não têm essa idade ainda. Uma vida, 38 anos doente. Jesus viu esse homem deitado e sabendo
que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? Respondeu o doente: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. Cada vez que eu tento entrar no tanque, outro doente entra antes de mim. Amém? Amém? Eis o fato, eis a história, eis o concreto. Essa é a história que nós temos diante de nós. Aqui tem algumas coisas absurdas. Aqui tem algumas coisas absurdas nesse texto. Pergunto mais uma vez: você está diante de quem nessa noite? Nós estamos diante de quem nessa noite? Aqui tem algumas coisas absurdas aqui. Continue, versículo 8. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes religiosos, os líderes judeus, disseram a ele: ei, hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama no dia de sábado. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus o encontrou no pátio do templo e disse para ele de novo: ei, escute, você está curado, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. E o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Amém? Tudo bem até aqui? A conclusão do fato, o desdobramento da história. Nós temos a história e nós temos o desdobramento da história. Eu quero começar pelo final com vocês, antes de trazer a lição para a sua vida. Primeiro, o que nós estamos fazendo com o milagre que Deus fez em nossas vidas. Porque se você é um filho de Deus, você tem milagres para contar. O que nós estamos fazendo? E você sabe quem foi. A princípio esse rapaz não identificou Jesus. Perguntaria aí, quem fez isso? Ele não sabia. Jesus apareceu e deixou claro quem era ele. E o rapaz voltou aos líderes religiosos e revelou tudo. Nós temos dito, nós temos falado, você tem testemunhado sobre os milagres que Deus tem feito na sua vida? Ou você acha que milagre é só você levantar e andar? É só você enxergar? É só você começar a falar se era mudo? Você acha que é isso? Esses são milagres físicos, concretos, maravilhosos, porém concretos. Mas tem outros milagres. Por exemplo, dormir em paz, acordar em paz. Tem outros milagres que, na minha visão, muito mais sério, nós temos testemunhado. Você tem falado: ah, mas já fazem 10 anos, e daí? Amém, até aqui está claro? Começo pelo final. Você tem falado, você tem dito. Eu não estou falando para você falar em horas impróprias, em momentos inadequados, mas você tem colocado no seu coração falar dos milagres, das bênçãos que o Senhor tem dado a você? Cuidado para que não te aconteça coisa pior. Foi o que Jesus disse. Ei, cuidado para que não te aconteça coisa pior. Aí eu fiquei pensando, por que será que Jesus diz isso? E eu quero voltar então com vocês para o começo da história, e não me demorarei muito aqui. Quem está me ouvindo ainda? Olhe para mim por gentileza, quem está me ouvindo ainda? Então presta atenção que revelação vem rápido. Revelação não é racional. Ela não é racional, presta bem atenção então.
Alguns absurdos aqui, eu quero falar de um só. Me responda sim ou não. Jesus sabia que esse homem estava doente todo aquele tempo? Jesus sabia que esse homem estava doente há todos aqueles anos? Sim. Sim. Jesus sabia. Jesus sabia sobre a lenda que tinha naquele tanque, ele sabia sobre essa lendazinha, esse dito, que um anjo aparecia ali e quem pulasse primeiro era curado. Jesus sabia disso? Sabia. Jesus sabia que este homem em particular estava ali há todo esse tempo? Sabia. Ei, então presta atenção agora. Ele sabia. Então me responda a pergunta para você mesmo. Por que Jesus então perguntou para aquele homem? Vem cá, outra coisa antes então. Outra coisa, vamos lá. Todos aqueles doentes estavam ali para o quê? Todos aqueles doentes estavam ali para pedir esmolas ou para serem curados? Qual é a resposta? Jesus sabia disso? Sabia. Todos aqueles doentes estavam ali esperando o quê? Esperando o quê? Que um anjo descesse, agitasse as águas, o primeiro que pulasse era curado. Então aqueles doentes estavam ali para serem curados. Jesus sabia disso? Sim. Tá bom. Então por que Jesus fez essa pergunta aqui, ó? E Jesus, sabendo que ele estava ali todo aquele tempo, perguntou: você quer ser curado? Se Jesus sabe de tudo isso, olhe para mim. Se ele sabe de tudo isso, como é que ele olha para a cara do doente há 38 anos e faz essa pergunta absurda? Você quer ser curado? Gente, se o cara tivesse com fome, até poderia ser a pergunta: você quer comer alguma coisa? Está entendendo? Mas nesse caso aqui, quem não sabia o que ele queria, por que a pergunta? Por que será que Jesus faz essa pergunta, meu irmão? Você quer ser curado? Ô Jesus, se toca, né? Eu estou aqui, você sabe que eu estou aqui, desde que você era criança. Vem cá, quem é mais velho aqui, Jesus ou o doente? Quem é mais velho? Quem é mais velho, o doente ou Jesus? O doente, porque todo mundo sabe que Jesus morreu com 33 anos. Todo mundo sabe que Cristo Jesus morreu com 33 anos. Então Jesus era pivete, era menino, e aquele doente estava lá. Por que Jesus está fazendo a pergunta, meu irmão? Você quer ser curado? Se tivesse ali uma criança ali, porque criança é ousado, eu gosto de criança porque criança é ousado, adoro criança. Eu gosto de, vocês percebem como é que eu sou com as crianças, né? Eu falo muito mais com os seus filhos do que com vocês, né, pai? Eu sei disso, me desculpe, mas é assim que eu sou meio difícil de conversa. Eu falo, criança é uma benção. Se tivesse uma criança ali nesse dia aqui, sabe o que Jesus ia fazer? Sabe o que a criança ia fazer? Ia puxar assim a camisa de Jesus, ia falar assim: ei, Jesus, ô Jesus, que pergunta é essa, Jesus? O homem está doente, está dodói, o homem está dodói, Jesus, ele quer ser curado, Jesus, não é isso? Eu imagino o Pedro Henrique, o Gabriel, eu imagino aqui a Laura lá assim, perto de Jesus. Jesus, que pergunta é essa, Jesus? É lógico que o homem quer ser curado, o homem está doente, é aleijado, o homem quer ser curado. Qualquer criança ia chamar a atenção de Jesus, qualquer criança. Então a pergunta fica para nós: por que ele está perguntando? E pela resposta do homem eu sei. Olha a resposta do homem: você quer ser curado? Gente, me fala aqui, qual deveria ser a resposta do homem? Qual deveria ser a resposta do homem? Vamos lá? Todo de novo? Que resposta difícil, hein? Só indo para a USP, né? Para responder isso que vocês responderam, não? Tem que ir para a USP, tem que estudar Platão, tem que estudar qualquer outro filósofo para dar essa resposta, não?
não. A resposta era assim: sim, sim, nem justifica, sim, pronto. Sem complemento, sim. Mas o que o rapaz responde? O que o rapaz responde? Ele respondeu sim? Me diga para mim, o rapaz respondeu sim? Não respondeu. Gente, você está perdendo chance. Nós estamos perdendo chance. Muitos de nós perdemos oportunidade. Nós não ouvimos a palavra, nós não ouvimos a voz, nós não percebemos a revelação e ficamos, sabe como é que é? A minha mulher é gorda, o meu marido é gordo, a minha mulher é magrela, o meu marido é magrelo, o meu esposo é baixinho, é altão, é sei lá o que, é cego, é careca, e ficamos dando respostas estranhas, irmãos. O meu esposo não arruma trabalho. Não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta, meu Deus do céu. Você quer ser curado ou bendito? Mas o anjo não desceu. Quando o anjo desce, meu Deus. Olha só, é a miserabilidade, né, gente? Todo mundo quer contar uma história, né? Todo mundo gosta de contar uma história. Jesus, você não sabe. Parece a Dona Maria da esquina, né? Jesus, você não sabe. Quando o anjo desce e agita as águas, alguém corre na minha frente, pula lá, e eu perco a minha bênção. Não foi isso que Jesus perguntou. O meu marido não sai da zona da prostituição, e eu oro por esse bendito. Não é isso que ele perguntou. Esse meu filho não sai das drogas, esse meu filho não sai, eu já orei, já jejuei, já consagrei, subi no monte, desci no monte. Não foi essa a pergunta. Porque nós não ouvimos a voz. Coloca a mão na sua orelha assim, vai lá, faz assim. Porque nós não ouvimos a voz, nós damos outras respostas. Pode tirar a mão da orelha agora. Obrigado. Porque nós não ouvimos a voz, ouvimos os discursos, as palestras. Quem está atrás de palestras serão enganados. Todos vocês que estiverem atrás de uma pregação bonita, de uma palestra bonita, serão enganados. Vocês têm que querer revelação, iluminação, revelação da palavra. Queres ser curado? Se você ouviu bem, meu filho, a resposta é sim, quero. Mas o homem: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, ninguém me carrega no colo. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro vai na minha frente. Eu perco todas as corridas. Eu sou um atrasado, eu chego sempre depois. A minha amiga foi abençoada, o meu amigo, mas eu não sou. Oh, meu Deus do céu, oh, espírito de miséria. Oh, meu Pai da glória, viu? E fica só reclamando. Ei, ouça a voz. A pergunta é: você quer? E a resposta é: sim, eu quero. Muito obrigado. E agradece. Então, qual é o pulo do gato aqui? Jesus espera que você fale em consonância com a pergunta dele. Ele está esperando você falar, mas você não fala. Alguns chegam a dizer assim: se Deus quiser. Que se Deus quiser, ô religioso? Se Deus quiser. Ele não quer. Todos nós sabemos que Ele quer. Mas se Deus quiser, aí parece santo, né? Parece muito santo, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Deus quer, mas e você? Vai dizer sim? Vai dizer sim? Como é que eu sei que foi pela fala que esse homem foi exortado? Porque depois Jesus vai aparecer para ele e vai mandá-lo dizer. Pela resposta que ele deu. Então, é na revelação que você responde. Não fica respondendo vírgulas, ponte vírgulas, parênteses, colchetes, 2 pontos. Responda diretamente: sim, Senhor, eu quero. Eis-me aqui. Sim, Senhor, eu quero. Porque Ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Para um outro homem ele perguntou: o que você quer? E o outro homem disse: eu quero ver. Eu quero ver. Ele espera que você fale.
em consonância à pergunta dele. Ele não quer ouvir as suas desculpas, ele não quer ouvir os seus argumentos. Se você pensa que Deus ouve argumentos, ele não ouve. Ele argumenta com você, mas não ouve argumento. Essa mania que nós temos de, se minha mãe, se eu fizesse faculdade, se... Isso ele não ouve. Você responde sim ou não, sim ou não. Pegaram